Louvado seja o nome do Senhor, que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda a graça para entendermos e praticarmos a palavra que será exposta nesta noite, a qual se encontra no livro de Ageu, capítulo 2. Nós faremos a leitura destes poucos versos, do verso 20 até o verso de número 23. Algumas semanas atrás nós começamos a expor em sequência todo este livro. Começamos ali no capítulo 1 e agora, com a graça do nosso Deus, nós damos graças a Deus por isso, nós estamos encerrando hoje esta série de meditações e exposições no livro de Ageu. Diz assim a palavra de Deus, Ageu capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, neste momento nós pedimos a Tua iluminação para compreendermos a Tua palavra. Retira dos nossos corações, dos nossos ouvidos, todo o impedimento, todo o véu, ó Deus, que está posto diante de nós, para que a Tua palavra seja transmitida de forma clara e de forma poderosa, não por meio da fraqueza do servo que a exporá, mas por meio do Teu Espírito Santo que está neste lugar, Deus, trabalhando em nossos corações. Que o Seu Espírito Santo se digne a fazer frutificar a Tua palavra em nossos corações, a qual sabemos que jamais volta vazia, mas cumpre exatamente o propósito para o qual o Senhor a designou. Assim nós pedimos e Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o assunto do momento é a Copa do Mundo. Você abre as redes sociais, liga o jornal, não se fala de outra coisa além da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, ela tem um efeito poderoso na mentalidade do brasileiro. O país afundado em corrupção, violência, crime organizado, mas chega no momento da Copa, parece que tudo isso é deixado de lado, é esquecido, porque a Copa, na mentalidade do brasileiro, é algo extremamente importante. Agora, diante disso, imagina a seguinte situação. Imagine que, de fato, o Brasil, a seleção brasileira, consiga chegar na final. Imagine que você está no dia de final de Copa do Mundo, o Brasil jogando contra a Alemanha, e você, ali na expectativa, ansioso pela vitória da seleção do nosso país, e de repente a Alemanha faz um gol. Você fica com ansiedade tremenda. Aí daqui a pouco a Alemanha faz outro gol. A ansiedade quase explode. Aí o Brasil faz um gol e você vibra, grita. Daqui a pouco a Alemanha faz um terceiro gol, você quase arrancando os cabelos da cabeça. E isso acontece por quê? Porque nós não sabemos qual será o resultado. Nós não conseguimos saber o futuro. Pode ser que o Brasil ganhe, pode ser que o Brasil não ganhe. Nós não sabemos em relação ao futuro. Isso nos causa essa ansiedade, que vale não só para isso que eu usei aqui como mero exemplo, mas para as coisas da vida em geral. Agora imagine outra situação. Imagine que no dia da final da Copa do Mundo, em que está Brasil e Alemanha, imagine que você não pôde assistir o jogo no dia, mas você ficou sabendo que o Brasil ganhou. E você no dia seguinte, ou alguns dias depois, para assistir os melhores momentos, os melhores lances, ou para assistir o jogo na íntegra. Não importa se você vê o time rival fazendo 1, 2, 3, 4, 7 gols, não importa. Você sabe que o Brasil já ganhou. Portanto, quando você assiste, aquela ansiedade vai embora. Você assiste sabendo qual será o resultado final, e isso tira toda a ansiedade. Quando nós
olhamos para esse texto, esse é um texto que fala sobre o futuro, sobre coisas que aconteceriam, que Deus faria que acontecessem no futuro da nação de Israel, do povo de Israel, para que o povo tivesse segurança, para que o povo não ficasse ansioso para com o futuro. Então, se nós sabemos o final da história, se o povo soubesse o final da história, ele não precisaria ficar com medo, nem ficar ansioso, nem ficar com incertezas em relação ao amanhã, porque o final já está decidido. Esse é um texto que fala não apenas a um futuro distante de quedas de reinos políticos, reinos humanos, mas é um texto que olha para além, para aquele grande e glorioso dia final, ou como nós dizemos na teologia, aquele dia escatológico, em que o Senhor, de fato, dará fim, concluirá a história deste mundo, e este mundo então será renovado quando Cristo vier e reinará em glória. É um texto que fala sobre as últimas coisas, embora ele utilize linguagens terrenas, humanas, por assim dizer. Então, se nós sabemos o final da história, o que acontecerá no último dia, nós não precisamos temer. Alguém certa vez já disse, eu li a página final da Bíblia, tudo vai ficar bem, não precisamos nos preocupar, não precisamos temer, ainda que a igreja de Cristo, neste mundo, passe por dificuldades, ainda que a igreja seja perseguida, ainda que existam movimentações militares, civis, políticas ao redor do mundo, efervescendo no mundo em que nós vivemos, guerras e rumores de guerras acontecendo no Oriente, em outras partes do mundo, ainda assim nós não precisamos temer, porque nós já sabemos o final da história, tudo vai ficar bem, Cristo certamente vencerá e nós certamente venceremos com Ele. Este texto, que é a última passagem, é o último trecho do livro de Ageu, encerrando toda esta série de mensagens ou oráculos que Deus deu por meio do profeta Ageu, ela deixa de olhar para o passado e o presente, que nós vimos ao longo de todo este livro, Deus várias vezes falando, considere o nosso passado, considere o nosso passado, ou Deus falando para o povo olhar para a situação presente deles. Então, Deus deixa de lado considerações sobre o passado e o presente para considerar o futuro. Nós vimos nos primeiros 11 versículos do capítulo 1, Deus chamando o povo para deixar de lado a sua negligência e voltar a construir o templo do Senhor que estava destruído desde que Nabucodonosor havia levado o povo e destruído o templo que ficava em Jerusalém. Nos versículos 12 a 15 do capítulo 1, nós vemos o povo dando ouvidos à voz do Senhor. No capítulo 2, versículos 1 a 9, nós vimos Deus encorajando o povo a perseverarem no cumprimento, na obra de reconstrução do templo. E nós vimos na última mensagem, dos versículos 10 a 19 no capítulo 2, Deus apontando o pecado do povo, mas ao mesmo tempo prometendo abençoar o povo por causa da sua obediência. No mesmo dia em que o alicerce do templo foi instalado e foi construído, Deus fala ao povo dizendo, a partir de hoje eu abençoarei vocês. E quando nós chegamos nesta passagem dos versículos 20 a 23 do capítulo 2, nós vemos que esta passagem acontece no mesmíssimo dia em que Deus trouxe a última mensagem por meio do profeta Ageu. Observe o que está escrito no versículo 10 do capítulo 2. No 24º dia do 9º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo. Agora veja, no versículo 20 do mesmo capítulo, a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do 9º mês, dizendo, ou seja, no mesmo dia Deus trouxe duas mensagens por meio de Ageu. E esta mensagem final do livro, tem como propósito encorajar o povo de Deus a terem esperança para o futuro, porque somente assim eles poderiam encontrar perseverança para o presente. Portanto, o tema da exposição desta noite é como ter esperança para o futuro. Como ter esperança para o futuro, amados irmãos? Em primeiro lugar, confie na vitória final de Deus. A partir do versículo 21, Deus
fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. A primeira coisa que nós notamos aqui é que, diferente do que nós vimos em todas as outras mensagens que Deus trouxe, em todo este livro, aqui a mensagem é dirigida exclusivamente a Zorobabel. Nós vimos nas outras mensagens que Deus ele dá a sua mensagem a 3 personagens específicos. Zorobabel, que é este aqui que nós acabamos de ler, Josué, o sumo sacerdote e o povo em geral. Mas aqui nesta passagem, esta passagem não é endereçada nem a Josué, sumo sacerdote, e nem ao povo, mas somente a Zorobabel, que era o governador de Judá e que era um dos descendentes do grande rei Davi e cujo reinado Davi havia como que cessado, havia como que entrado em pausa depois do exílio babilônico, como um ato de juízo de Deus para com o seu povo. Mas agora Deus se dirigia a ele, o descendente de Davi, o herdeiro legítimo do trono de Davi, dizendo o seguinte: farei tremer o céu e a terra. Nós já vimos Deus falando essa mesma coisa neste mesmo capítulo, no versículo 7, em que ele diz: farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mas enquanto no versículo 7, este abalo de Deus sobre as nações, este ato de Deus fazer tremer as nações, era um ato de Deus trazendo as nações para adorar ao Senhor, trazendo ofertas ao templo do Senhor. Aqui no versículo 21, este ato de abalar a terra é um ato de julgamento, é um ato de juízo de Deus contra os pecados das nações. E a partir do versículo 22, ele passa a descrever como seria este abalo que Deus traria às nações sobre o céu e a terra. Ele diz: derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Deus é o Senhor soberano, aquele que governa sobre as nações. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele governa sobre todos os reinos da terra, mas nenhum reino da terra governa sobre o Senhor. E este Deus entronizado acima dos céus, este Rei que tem autoridade para estabelecer reinos e derrubar reinos, este Deus que tem autoridade para estabelecer reis e derrubar reis, ele diz que ele destruirá, ele derrubará os tronos dos poderosos, aqueles grandes, seja o Império Persa, que agora estava dominando sobre a nação de Israel, seja reinos, terrenos subsequentes que viriam, o reino grego, em seguida o reino romano, ou quaisquer outros reinos poderosos que viessem sobre a face da terra, todos eles serão derrubados. Não apenas porque os reinos naturalmente têm o seu auge, seu declínio, não apenas por isso, mas também principalmente por um ato de Deus. Deus mesmo se encarregaria pessoalmente de fazer com que essas nações e o poder dessas nações caíssem por terra. Ele diz: destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Esta imagem de cavalos e cavaleiros caindo, sendo derrubados em batalha, é como que um eco daquilo que aconteceu na saída do povo de Israel do Egito. Você se lembra? O povo saiu e atravessou em seco pelo Mar Vermelho, e quando os cavalos e cavaleiros tentaram atravessar para perseguir o povo de Israel, Deus fez com que todos eles afundassem, fossem jogados no profundo abismo quando as águas os encobriram. Então isso aqui é como que um eco da mensagem, da narrativa do êxodo, do povo sendo libertado das mãos dos egípcios. Então a ideia aqui é que todas as nações e aqueles povos que oprimem, que perseguem o povo de Deus serão derrubados, da mesma maneira que Deus fez com o Egito, quando eles saíram, o povo de Israel saiu de lá. Eles matarão uns aos outros, essa destruição acontecerá como que de dentro para fora. Elas se autodestruirão, elas se aniquilarão umas às outras internamente, como um ato de justiça, de punição do Senhor. Então, diante disso que nós estamos vendo até aqui, queridos irmãos, nós podemos crer e confiar na vitória final de Deus. Deus, queridos irmãos, Ele
triunfará no final. Não existe dúvida de que Deus triunfará, de que as nações perversas, as nações que não servem a Deus, e todos os indivíduos e governadores que se opõem e se rebelam a Deus serão derrubados. Nós não precisamos e não podemos ter dúvida alguma em relação a isso. Deus triunfará, e isso para nós é um motivo de alegria, de esperança, é algo que tira toda a ansiedade do nosso coração, porque ainda que pareça que os reinos humanos triunfem no presente, ainda que pareça isso, nós sabemos que no final quem triunfará será o próprio Deus. Por isso, no meio das agitações nacionais e mundiais que nós vemos, em meio à corrupção que nós vemos no nosso país, em meio a guerras que estouram no Oriente, em meio ao preço dos alimentos, ao preço do custo de vida que aumenta a cada dia, em meio a todas essas coisas, é fácil nós perdermos a esperança. Nós olharmos de forma míope apenas para o presente, mantermos os nossos olhos apenas na presente era e esquecermos de olhar para a eternidade, e isso faz com que a nossa esperança seja abalada. A perda da esperança para o futuro também sufoca a nossa perseverança para o presente. Porque quando nós pensamos que as coisas não vão dar certo, quando nós pensamos que o futuro será de derrota para nós, para o povo de Deus em geral, isso faz com que a nossa obediência, isso faz com que as nossas ações e o nosso serviço a Deus no presente sejam enfraquecidos. Se eu tenho na minha mente que o futuro é de derrota, é de frustração, eu não vou evangelizar meu colega de trabalho, meu familiar, eu não vou falar de Jesus Cristo para aqueles que estão sofrendo, eu não vou me importar em participar da vida da igreja, que é algo tão abençoado para nós não vamos nos importar com isso, porque se o futuro é perdido, para que nós nos esforçarmos no presente? Mas se nós estivermos certos que o futuro é glorioso, que o futuro é de vitória para o povo de Deus, que Deus triunfará, então isso faz com que nós sejamos perseverantes agora, no presente, no serviço à igreja, nos nossos lares, nas nossas famílias, criando filhos. Alguém recentemente me comentou comigo que se o mundo está tão ruim, para que criar filhos? Para que gerar filhos? Gerar filhos para sofrerem no mundo, mas isso é uma forma egoísta e errada de pensar. Pensarmos que o futuro está nas nossas mãos ou na mão dos nossos filhos, quando na verdade o futuro está nas mãos do Senhor, e nós devemos viver em obediência a Ele em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós precisamos nos lembrar que os poderes terrenos não têm poder sobre Deus. Os poderes terrenos não têm a palavra final, mas Deus sim, e é Ele que vencerá soberanamente no final. Veja o que está escrito no Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 2, 1 a 4. Deus dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor junta deles. As nações se levantam, as nações cada dia mais têm se colocado em rebeldia contra Deus. E qual é a ação de Deus? Deus ele está no céu frustrado, Deus está no céu chorando por causa das nações que não se submetem a Ele? Não. A palavra de Deus diz que Deus olha a fúria das nações e Deus ri. Deus dá risada, porque a fúria do maior dos reis da terra não é mais perigosa para Deus do que a fúria da maior das formigas, do maior dos insetos ou do maior dos vermes. Portanto, Deus não se preocupa com isso e estas nações serão derrubadas. Por isso, como ter esperança para o futuro? Primeiro, confie na vitória final de Deus, mas também, em segundo lugar, confie em um rei escolhido de Deus. Depois de dizer que Deus abalaria o céu e a terra, que Deus derrubaria os poderes terrenos, Deus ele diz ainda, naquele dia, no versículo 23 de Ageu capítulo 2, naquele mesmo dia em que Deus derrubar os poderes terrenos, ele diz o seguinte: diz o Senhor dos Exércitos: tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é o meu servo.
Deus diz que ele tomaria esta figura, que era o governador de Judá, chamado Zorobabel, e Deus tomaria. A ideia aqui é de Deus o encarregar de uma missão, é Deus separar Zorobabel para si. É claro que Zorobabel não viria, ele não veria com seus próprios olhos essas coisas acontecendo. Ele não veria e não viveria o suficiente estes milhares de anos em que nós estamos até aqui para ver os últimos dias em que Deus de fato julgaria as nações de uma vez por todas. Não. Zorobabel não viveria para ver o juízo final de Deus, é verdade. Mas Zorobabel é tomado aqui, não em sua pessoa exatamente, mas como um representante da linhagem de Davi, que eram os herdeiros legítimos do trono de Israel. Aquele Davi, com quem Deus fez uma aliança, dizendo que nunca faltaria um homem que assentasse no seu trono. E com quem Deus também havia dito que da sua descendência viria aquele rei soberano que governaria sobre todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Zorobabel não é uma figura aleatória jogada aqui no livro de Ageu. Zorobabel era descendente de Davi e era também ancestral do Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, quando o evangelista Mateus fala a respeito da genealogia, da ancestralidade de Jesus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 11. Josias gerou Jeconias. Esse Jeconias era um personagem importante ainda nessa mensagem. Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, que nós vimos também no livro de Atos, que era pai de Zorobabel, e Salatiel gerou Zorobabel. Nós vemos aqui que na linhagem de Jesus Cristo encontra-se Zorobabel. Então, Zorobabel, como representante aqui, aponta para Jesus Cristo, aquele rei diante de quem todas as nações se prostrariam e que Deus escolheria para reinar sobre todos os povos, especialmente sobre a igreja. Então, este Zorobabel, que Deus chama aqui de meu servo, será tomado. E diz aqui, diz o Senhor, e no final do versículo 23, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor. Deus tomaria Zorobabel, que era o seu escolhido, que era descendente de Davi e ancestral de Jesus Cristo, e faria dele um anel de selar. Por que um anel de selar? E o que é um anel de selar? Talvez você já tenha visto algo que nos nossos dias não é tão comum. Antigamente, quando uma pessoa queria enviar uma carta para uma pessoa, e era uma carta importante, cujo conteúdo não podia ser violado, não podia ser aberto, era comum as pessoas terem aquilo que nós chamamos de selo. Ela despejava um pouco de cera sobre o envelope, e então com aquele selo, ele apertava a cera para lacrar o envelope, e ao mesmo tempo que o envelope ficava lacrado, aquele selo deixava um sinal, um símbolo, algum tipo de insígnia na cera, para mostrar de quem era aquela carta. E isso existia nos tempos bíblicos e servia como um sinal de autoridade real. Quando um rei mandava uma carta, seja um decreto ou qualquer outra carta que devesse ser enviada a qualquer destinatário, o rei tinha um anel e esse anel tinha um selo, de maneira que a cera era despejada e com seu anel o rei lacrava o envelope para que a carta fosse enviada, para que aquele que visse aquele selo dissesse: esse é o selo do rei, isso está debaixo da autoridade do rei. Então, o selo aqui traz essa ideia de autoridade. Deus colocaria Zorobabel numa posição de autoridade, e não apenas uma autoridade qualquer, mas sendo um anel de selar na mão do próprio Deus. Zorobabel, ou aquele para quem ele representava, ele agiria na autoridade do próprio Deus. E não somente isso, mas se você observar no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, Jeremias 22, a partir do versículo 24, nós vamos ver algo que está totalmente ligado com esse texto.
Jeremias 22, 24 diz assim a palavra de Deus: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Deus está dizendo a Jeconias que era nada mais nada menos do que avô de Zorobabel. Por causa do pecado deste rei, Deus está dizendo: se Jeconias fosse o anel de selar da minha mão, eu arrancaria da minha mão e lançaria fora. Ou seja, Deus estava rejeitando momentaneamente a descendência de Davi, a linhagem de Davi, por causa dos pecados dos reis subsequentes que vieram no final da monarquia antes do exílio na Babilônia. Mas veja que se Deus rejeitou o avô de Zorobabel, jogando ele fora, figuradamente, como se fosse um anel de selar que era desprezado, agora, na figura de Zorobabel, Deus ele pega este anel que ele havia jogado na figura de Jeconias e ele volta a pôr na sua mão, dizendo o quê? Que Deus estava restaurando a linhagem davídica, que os reis descendentes de Davi, que tinham direito de reinar sobre Israel, agora aquele reinado estava sendo restaurado em Zorobabel, e ele culminaria no Filho perfeito de Davi, no Davi ideal, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que age na autoridade e no poder do próprio Deus e que reina eternamente na linhagem de Davi. Portanto, queridos irmãos, nós podemos e devemos confiar neste rei escolhido de Deus, que não era Davi, que não era nem sequer Zorobabel, mas é o Senhor Jesus Cristo, para quem todos esses personagens apontam. Jesus Cristo é o Rei escolhido de Deus, a quem Deus estabeleceu para reinar sobre o céu e a terra e sobre todas as coisas, e especialmente sobre a igreja. Por isso, exerça uma fé paciente, sim, aguardando o cumprimento da promessa de Deus em Jesus Cristo, enquanto você se dedica ao serviço dele no presente. Lembre, Jesus Cristo é o Rei sobre a igreja, portanto nós devemos obedecê-lo. E enquanto nós olhamos para o futuro, para o que Deus fará, nós devemos servir a Deus no presente, lembrando que este Rei que triunfará no final é o mesmo Rei que reina sobre nós agora, a quem nós devemos toda a nossa obediência, todo o nosso serviço. Não devemos desanimar, irmãos. Não devemos olhar para o presente e nos sentirmos esmagados por ele. O presente não deve ser para nós algo que nos desestimula a agir, pelo contrário. Nós devemos olhar para o que Deus já tem feito em nós e para aquilo que Deus ainda fará no futuro. E então nós temos esperança e perseverança para pôr em prática aquilo que Deus espera que nós façamos. Alguém certa vez disse, um livro que eu li recentemente, uma moça, uma senhora que servia a Deus de todo o seu coração, e ela já estava com 75 anos, e alguém chegou para ela e disse: você serve a Deus há tanto tempo, você já tem 75 anos, por que você não para? Por que você não descansa agora? E ela então diz: a minha avó morreu com 90 anos, a minha mãe com 95. Se eu me aposentar agora com 75 anos e deixar de servir na obra do Senhor, o que eu vou ficar fazendo pelos próximos 20 anos? Isso é a fala de uma mulher que mente a Deus, que tem fé e esperança em Deus e sabe que o futuro pertence ao Senhor, mas o presente também pertence a Ele, portanto nós devemos servi-lo aqui e agora no nosso coração. Assim, mesmo quando a promessa final de Deus parece estar demorando, o juízo final, o ato de Deus restaurar todas as coisas, mesmo que isso pareça estar demorando, sofrendo adiamento, a igreja deve continuar servindo, sabendo que o rei definitivo já foi estabelecido e que reinará eternamente. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus capítulo 11, versículo 13, veja o que diz a palavra de Deus. Todos estes, falando dos heróis da fé que estão descritos neste capítulo, todos eles morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
Todos esses homens, Ageu, Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, Davi, Abraão, todos estes personagens, todos eles morreram sem terem visto o cumprimento das promessas de Deus que começaram a se cumprir definitivamente em Cristo. Mas nós temos o cumprimento das promessas em Cristo Jesus, e as promessas que faltam ainda se cumprir relacionadas ao fim de todas as coisas, nós podemos ter a certeza de que Deus cumprirá fielmente o que prometeu sobre o futuro, da mesma forma que cumpriu fielmente aquilo que prometeu a respeito do passado. Por isso, creia nesse Rei escolhido de Deus de todo o seu coração e não desanime de servir ao Senhor no presente. Não desanime de servir a igreja no presente, porque ela pertence ao Senhor. Concluindo, a ordem de Deus para você hoje é: pare de viver paralisado pelo medo do futuro, pela ansiedade a respeito da incerteza do que acontecerá amanhã. Não permita que o caos deste mundo abale a sua perseverança para o presente. Pelo contrário, sirva a Deus mais e mais. Quanto mais tenebrosa é a hora, quanto mais escuro é o dia, quanto mais parece que as coisas não estão acontecendo como imaginamos que deveria acontecer, mais nessas horas é que nós devemos servir a Deus de todo o nosso coração. O Senhor nos convoca a uma resposta ativa. Dedique-se ao seu serviço com fidelidade, trabalhe na obra do reino de Deus e enfrente os dias difíceis com a cabeça erguida, com fé e confiança no Senhor, que reina e que finalmente vencerá. A nossa obediência de hoje é o reflexo de onde nós depositamos a nossa confiança para o amanhã. Por isso, tenha esperança para o futuro. Deus vencerá. A última página da Bíblia está aqui para nós sermos lida, para ser lida por nós. Tudo acabará bem, portanto nós devemos e podemos ter esperança. Continuemos servindo ao Senhor, pois o nosso trabalho não é vão no Senhor. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, com o qual eu encerro essa mensagem. 1 Coríntios 15, 58, diz assim o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando você serve a igreja, o seu trabalho não é em vão. Quando você prega o Evangelho para alguém, quando você convida alguém para vir aos cultos, algo que nós devemos ou deveríamos fazer com mais frequência, nós não estamos fazendo isso em vão. Nós estamos fazendo para o Senhor. Portanto, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Que essa palavra traga uma imensa esperança para o futuro e uma intensa perseverança para o presente na nossa vida. Recapitulando, amados irmãos, como ter esperança para o futuro? Primeiro, confie na vitória final de Deus. E segundo, confie no Rei escolhido de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez e em seguida nós vamos pontuar mais um em nosso nome. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, e cremos e temos a certeza inabalável que o Senhor reinará e vencerá. E, ó Deus, nós também venceremos contigo, porque contigo, diz a tua palavra, por Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos salvou. Por isso, ó Deus, nós pedimos, certos de que o Senhor já venceu, que o Senhor nos ajude a ter perseverança no presente, Pai. Que se há alguém aqui que ainda não rendeu a sua vida ao Senhor, que o Senhor faça com que a decisão seja tomada. Faça, ó Deus, com que o coração desta pessoa seja amolecido, transforme o coração de pedra e coloque o coração de carne no lugar. Faça com que todas as barreiras do nosso coração, ó Deus, da nossa incredulidade,
Todas as barreiras da nossa rebeldia sejam estilhaçadas pelo Senhor, para que o Senhor reine soberano em nossos corações e sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós não te servimos em tom. Obrigado, Pai querido, e faça com que essa congregação cresça, que almas sejam trazidas aqui, a este lugar, a Deus, a esta congregação, assim como o Senhor já tem trazido. Pedimos que o Senhor faça com que cresça mais e mais, e abençoe-nos no restante desta semana, pelo nome de Jesus. Amém. Amém.